Memória: Santos André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros e companheiros mártires. História dos Santos do Rio Grande do Norte, Brasil. Em 1645, em decorrência das invasões holandesas no Brasil, mais de 80 fiéis da Igreja Católica foram mortos. Destes, 30 foram martirizados. O primeiro massacre aconteceu na Capela Nossa Senhora das Candeias, no engenho de Cunhaú, em Canguaretama. O segundo, em Uruaçu, comunidade do município de São Gonçalo do Amarante. Tudo começou quando os holandeses tomaram a iniciativa de invadir o Nordeste brasileiro para cobrar as dívidas dos portugueses que construíram engenhos com dinheiro emprestado pela Holanda. Cunhaú. O massacre de Cunhaú, ocorrido no primeiro engenho construído em território potiguar, é considerado um dos mais trágicos da história do Brasil. Em 1645, o estado do Rio Grande, católico, era dominado pelos holandeses calvinistas. Jacob Rabi, um alemão a serviço do governo holandês, chegou ao engenho no dia 15 de julho daquele ano. Porém, ele já era conhecido pelos moradores da região, pois havia passado por lá anteriormente, sempre escoltado pelas tropas dos índios tapuiás. No dia seguinte, como de costume, os fiéis se reuniram para celebrar a Eucaristia e foram à missa na igreja de Nossa Senhora das Candeias. O pároco, padre André de Soveral, começa a cerimônia. Depois do momento da elevação do corpo e sangue de Cristo, as portas da capela foram fechadas, dando-se início à violência ordenada por Jacob. Uruaçu. O massacre de Uruaçu aconteceu no dia 3 de outubro de 1645, 3 meses depois do ocorrido em Cunhaú, também a mando de Jacob Rabi. Dizem os cronistas que logo após o primeiro massacre, o medo se espalhou pela capitania. Receosa, a população tinha medo que novos ataques acontecessem. Segundo a história, neste segundo massacre, as tropas usaram mais crueldade. Depois da elevação, fecharam as portas da igreja e os fiéis foram mortos ferozmente. As vítimas tiveram as línguas arrancadas para que não fossem proferidas orações católicas. Além disso, tiveram braços e pernas decepados. Crianças foram partidas ao meio e degoladas. O celebrante da missa, o padre Ambrósio Francisco Ferro, foi muito torturado. O camponês Mateus Moreira teve o coração arrancado e, ainda vivo, exclamou: "Louvado seja o Santíssimo Sacramento." Beatificação e canonização. Em reconhecimento ao feito dos mártires de Uruaçu, em 16 de junho de 1989, o processo de beatificação foi concedido pela Santa Sé. Em 21 de dezembro de 1988, o Papa João Paulo II assinou o decreto reconhecendo o martírio de 30 brasileiros, sendo 2 sacerdotes e 28 leigos. A celebração de beatificação aconteceu na Praça de São Pedro, no Vaticano, no dia 5 de março de 2000. A cerimônia religiosa foi presidida pelo Papa João Paulo II. E no dia 15 de outubro de 2017, no Vaticano, os mártires de Cunhaú e Uruaçu foram declarados santos pelo Papa Francisco. Santos mártires de Cunhaú e Uruaçu, rogai por nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente.
Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos, para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para o outro povoado. Palavra da salvação. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a perícope de hoje, Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56, começa a segunda parte do Evangelho de Lucas. É a subida de Jesus para Jerusalém, para a cruz, para o céu. A viagem começa solenemente enviando à frente quem prepare o caminho e o alojamento. Mas estes encontraram resistências. E as resistências desta vez são da parte dos samaritanos por seus antigos rancores contra os judeus. Rancores manifestados desde o tempo de Esdras. Os samaritanos tinham seu templo no Monte Garizim e não reconheciam o de Jerusalém. Por isto, quando os discípulos entraram no povoado dos samaritanos buscando hospedagem para Jesus, os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão que ia a Jerusalém. Então vemos a reação dos discípulos, que é de cunho profético, como a de Elias. Em 2 Reis, capítulo 1, versículo 10 ao 12, Elias, perseguido pelos militares do rei Ocosias, disse: Se sou um profeta, que caia um raio e queime a ti e a teus homens. E assim aconteceu por 2 vezes. A ira dos discípulos parece justificada pela ofensa feita a Jesus, que é mais que profeta. A ordem, porém, que Jesus havia dado em outro momento era: quando não fores bem recebido, sacudi a poeira de vossas sandálias como sinal de protesto. Isto é bem diferente de fulminar com o fogo celeste. Por esta ira, Tiago e João se mostram verdadeiros filhos do trovão. Os discípulos até então não entenderam o programa de Jesus, nem sabem para onde ele se dirige. Jesus está caminhando para a cruz. Este homem não veio para destruir vidas humanas, mas para salvá-las. Ele suportará o sofrimento e também não será causa de sofrimento a ninguém. Os discípulos não compreenderam que a atitude de Jesus é sempre de misericórdia e não de destruição. O discípulo é aquele que segue o Mestre. O discípulo é aquele que deve imitar o Mestre. E Jesus, o Mestre, nos ensina a ter paciência em meio às contrariedades. Por isso reprova Tiago e João: é preciso dar tempo necessário à conversão. O reino de Deus se faz presente no amor, no perdão. O amor é paciente, é benigno, é compassivo. A impaciência dos apóstolos é muitas vezes a nossa. Não sejamos irados, pavio curto, filhos do trovão. Busquemos a conversão imitando ao Mestre. E Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Meu irmão e minha irmã, diga comigo: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o dono da minha vida. Jesus, vida minha, traz para a minha vida paz. Eu vos abençoo com as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.